Boa tarde, meu nome é Raimundo Carvalho da Silva, curso o curso de História pela instituição UFMA. Hoje a gente vai trabalhar, nosso tema é a Segunda Revolução Industrial e o imperialismo, certo? Eu peço anteciosamente a atenção e a compreensão de todos, para que possa ficar um trabalho compreendido. Vamos lá. A Segunda Revolução Industrial e o imperialismo foram importantes episódios, iniciados em fins do século XIX, que geram consequências que abalaram o século XX. A Segunda Revolução Industrial costumamos chamar de Segunda Revolução Industrial os fenômenos industriais que aconteceram a partir de meados do século XIX. Se compararmos a primeira com a segunda revolução, nós iremos perceber que aquela se deu à segunda metade do século XVIII e teve como o grande país de referência a Inglaterra. No setor têxtil, enquanto a segunda revolução ocorreu quase 100 anos depois, e o país principal já não foi mais a Inglaterra, e sim a Alemanha. Mas se também contaram com outros países como os Estados Unidos, o Japão, com ênfase no setor automobilístico. Para entender o que possibilitou a eclosão da Segunda Revolução Industrial, nós precisamos atentar para os seus antepassados ou antecedentes. E quais foram os principais antecedentes dessa nova fase industrial? Foram as revoluções liberais, que surgiram no século XIX. Questionando as estruturas do antigo regime, essas revoluções fortalecem a burguesia e a ideologia liberal, como possibilitando o desenvolvimento do modelo capitalista. Além disso, as unificações também foram essenciais para impulsionar esse processo de industrialização, como foi o caso alemão, italiano e também os estadunidenses. Esse período foi marcado também por novas inovações, como o surgimento do cinema, do telefone e do principal símbolo da Segunda Revolução Industrial, que foi o automóvel, certo? Então foi nessa fase que surgiu o cinema, surgiu o telefone e também o automóvel. E o automóvel ficou marcado como seu principal símbolo. Tal fato só foi possível devido ao forte investimento em pesquisa e tecnologia, coisa que na primeira revolução não houve investimento das empresas, das indústrias. E já na segunda teve esse alto investimento em pesquisa e tecnologia. Com esses investimentos, eles alcançaram o cinema, o telefone, o automóvel. Diferentemente da primeira revolução, esta nos mostra uma nova realidade. Vemos o surgimento de uma nova fase capitalista. O capitalismo financeiro, marcado pela função do capital bancário com o capital industrial, possibilitando todas essas inovações.
Os vultuosos investimentos marcaram o surgimento das chamadas megas empresas e a exceção do capitalismo monopolista. Nesse momento, começa a surgir alianças, acordos entre empresas visando monopolizar o mercado. Então, para essas grandes empresas poderem monopolizar o mercado, elas tiveram que entrar em acordo, fazerem alianças para poder monopolizar o mercado. Como é o caso das holding, cárteis e trusts. Com o crescimento dessas grandes empresas e as políticas protecionistas, as nações que ingressaram nessa segunda fase industrial iniciaram um processo de expansão de seu mercado para regiões tais como a África e a Ásia. Eles visavam também a busca de matérias-primas, a mão de obra barata, o mercado consumidor, mas também eles buscavam investir em novas indústrias. Eles não só buscavam mão de obra barata, matérias-primas, mas também eles queriam investir em novas indústrias. A esses processos de expansão do capitalismo, damos o nome de imperialismo. Aqui foi que surgiu o imperialismo nessa fase. Uma das principais consequências da segunda revolução industrial, que foi o imperialismo. O imperialismo foi uma das maiores consequências da segunda revolução. O imperialismo, de acordo com o Lenin, o imperialismo representa a fase superior do capitalismo. Veremos agora como se caracteriza esse processo imperialista, que foi um fruto da segunda revolução industrial. Então aqui a gente volta a relembrar que o imperialismo foi um fruto da segunda revolução industrial. Como dizemos, com o crescimento da produção e dos investimentos em determinados momentos, que isso começa a superar o mercado interno, inicia-se um processo de expansão da produção para outras regiões, visando manter os lucros altos. Eles sempre visavam nos lucros, queriam sempre os lucros muito altos, muito acima. Além da busca de novas áreas para o desenvolvimento industrial, o imperialismo também tinha outras motivações, que era a busca por mercado consumidor, também mão de obra barata e matérias-primas, certo? O imperialismo apresentou vários tipos de dominação, no qual a sua dominação principal é a cultura. A principal dominação do imperialismo é a cultura, de caráter ideológico, visando expandir principalmente o mercado consumidor. Mas houve também outras formas de dominação mais intensas, incensivas, como estabelecimento de áreas de influência, protetorados e coloniais, que podem ser de esquadramento ou de enraizamento. Apesar de ser bastante lucrativo para as potências europeias, o processo imperialista gerou também conflitos com as populações nativas na África e na Ásia.
Por que que houve esses conflitos? Esses conflitos surgiram a partir do desrespeito das explorações dos europeus com esses povos que habitavam naqueles territórios. E também eles não respeitavam as etnias, né, que coexistiam na região. No entanto, haviam justificativas europeias para esse expansionismo. O principal delas ficou conhecido como o darwinismo social, ou fardo do homem branco, que com um forte caráter etnocêntrico consideravam que os europeus, por serem mais evoluídos, mais desenvolvidos, eles deveriam ter um dever moral de civilizar o continente africano, não só o continente africano, mas também como o continente asiático. Pessoal, esta foi nossa aula. O meu muito obrigado. Agradeço a presença de todos e também a participação e a compreensão de todos. E que nós ficamos até a próxima, se Deus quiser.